para a gente poder começar a trabalhar o nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos lá. Deixa eu começar a colocar aqui. Pronto. Quem não estiver conseguindo visualizar o slide depois que abrir, porque ainda está processando, se for no celular, a orientação é sair e voltar, né? Porque às vezes acontece. E se for no computador, no notebook, atualize com o F5. É a orientação que a gente tem dado, tá? Pronto, gente. Estão conseguindo visualizar o slide? Sim, professora. Muito bem. Aí, ó. Já falamos aqui da nossa musiquinha de acolhimento. Perfeito. Nós já havíamos começado a falar sobre coerência textual, sobre coesão, né? Na aula passada, eu apenas dei uma pincelada, porque a gente ia retomar hoje, né? Então, gente, a gente já tem, ao longo de todas as nossas aulas, falado sobre a importância da comunicação empresarial, sobre a importância de um texto claro, sobre a importância da comunicação de uma forma geral, a comunicação verbal, a não verbal, né? Eu até pedi que vocês lessem aquele livro O Corpo Fala, ou seja, nós estamos vendo, vimos tipos de veículo de redação administrativa, a questão do ofício, a questão da ata, a questão do e-mail, a importância da linguagem formal, da linguagem culta, tá? E para finalizar o nosso conteúdo, a gente está vendo agora tipos de parágrafo, estamos estudando componentes do texto, e nós não podemos deixar de falar, gente, na coerência, na coesão, porque, assim, não adianta nada eu saber de todos esses detalhes se eu escrever um texto assim, ó, sem pé nem cabeça, né? Então, assim, coerência reflete, significa harmonia. É um texto harmonioso, que vai transmitir ideias claras, é um texto que não tem contradição, porque quanto mais ruído, quanto mais contradição, isso vai dificultar o quê? A compreensão da comunicação. E eu costumo sempre falar, acredito até que eu já falei aqui para vocês, em comunicação, não é o que você escreve ou como você fala, mas como o outro entende. Porque a ideia está aqui, ó, no seu pensamento, você sabe. Agora, como você vai transmitir, a pessoa vai entender? Como você vai escrever, o destinatário vai entender? Então, a gente tem que se importar também com algumas regrinhas, né, com algumas dicas, tá? E a gente vai estar conversando agora sobre a questão da coerência. O que é a incoerência? É quando as palavras não se juntam numa sequência lógica. Os textos incoerentes, por gentileza, vamos silenciar o microfone. Textos incoerentes também não guardam semelhança com a realidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo silenciar aqui, porque às vezes eu silencio, mas aí passa-se alguns instantes, pronto, aí volta. Então, vamos lá. Exemplos da falta de coerência no texto. As empresas madeireiras continuam derrubando muitas árvores, por isso a floresta consegue ainda sobreviver. A gente pode perceber que não tem uma coerência. Como é que a floresta consegue sobreviver se as madeireiras continuam derrubando muitas árvores? Vocês compreenderam aí o que é essa questão dessa incoerência, dessa falta de coerência, né? Então, vamos aqui. Então, agora que a gente entendeu, né, o que é essa questão da coerência, que é um texto coerente, a gente vai observar como é um texto que não tem coerência, né? A gente viu aquele exemplo. Então, a não coerência acontece quando não há concatenação. Vixe, professora, que palavra é essa? É exatamente quando não tem harmonia, quando não tem sentido, ou seja, as palavras não se juntam numa sequência lógica, né? Nem há argumentação que leve a provas e comprovação do que se está escrevendo. É aquela coisa que não tem nexo. Então, textos incoerentes também não guardam semelhança com a realidade. Eles são inverossímeis, não têm verossimilhança, não têm uma fundamentação. Então, assim, um exemplo de falta de coerência de texto. Semana passada, quando eu estive em Natal, no Rio Grande do Norte, nevava muito e eu não pude ir à praia. Gente, onde é que no Nordeste neva?
né? Então, assim, é uma questão assim que a gente realmente precisa se atentar, né? Tá? Deixa eu ver aqui, tem gente querendo entrar aqui, deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, outro aspecto que a gente também precisa se preocupar é em relação à clareza e ambiguidade, né? Observe o que diz o autor Andrade, os autores Andrade e Henrique, citado na nossa apostila. A clareza é a expressão exata dos sentimentos. Muitas vezes, ao escrevermos, não colocamos claramente o que queremos dizer, né? A gente gosta de usar palavras rebuscadas, ou então é prolixo, né? Escreve coisas que não tem necessidade, tá? Então, assim, o texto vai demonstrar essa confusão de ideias de quem está escrevendo, né? Se a ideia não está clara, vai faltar clareza no texto. Então, assim, fica assim um vai e vem desnecessário que não vai facilitar em nada a leitura e, consequentemente, vai dificultar a compreensão, né? Então, para ter clareza do que se vai escrever, primeira coisa, você tem que saber do que é que você vai escrever. Você tem que ter conhecimento do assunto que vai ser tratado. Geralmente, a gente consegue isso que na fase de planejamento do texto. Lembra que a gente já falou que antes de você começar a escrever, você pode fazer uma espécie de rascunho, de brainstorming, né, que é a tempestade de ideias. Você faz um planejamento, tá? Você tem que realmente fazer, você ter ideia daquilo que você vai escrever. Então, assim, isso resulta o quê? Num texto claro, num texto objetivo, num texto que vai evitar a ambiguidade, a obscuridade de sentido das palavras. Então, a gente também tem que evitar o pedantismo, o esnobismo, que geralmente são conseguidos com palavras fora de uso, né? Ou que ninguém conhece, ou que apenas uma categoria profissional conhece. Por exemplo, às vezes, quando você pega um documento jurídico, né? Gente, tem palavras ali, só um instante, gente. Tem palavras ali que somente quem é da área vai poder compreender. Quando você pega um relatório médico, né? Tem palavras ali que só o médico pode entender. Então, assim, às vezes você vai numa consulta, eu faço muito isso. Quando eu vou numa consulta que o médico diz assim, alguma coisa que ele usa assim, uma palavra muito rebuscada, eu digo assim, agora traduza, simplifique. Por quê? Porque, às vezes, existem um linguajar próprio, de acordo com a sua vivência profissional, de acordo com a sua categoria profissional. Mas, mesmo assim, às vezes, as pessoas, para demonstrar que tem conhecimento da língua, demonstrar que é uma pessoa letrada, uma pessoa culta, né? Independente disso, gosta de utilizar palavras pouco conhecidas. E isso faz o quê? Faz com que a pessoa não compreenda e pode até perder a vontade de continuar lendo aquele texto, tá certo? Então, assim, vamos evitar palavras rebuscadas demais em que as pessoas não tenham tanto conhecimento, tá? Outra coisa, a língua, ela possui algumas formas que naturalmente pode transmitir a ambiguidade, ou seja, que tem duplo sentido. O nosso português é cheio disso. Por exemplo, quando a gente fala manga, manga. Quando eu escuto manga, a primeira coisa que eu lembro é da fruta, manga. Mas também pode ser, ó, manga da camisa, não é? Ou a gente ainda, que é cearense, pode ser aí manga, né? Ai, fulano tá mangando de mim. Ou seja, uma palavra tem 3 significados, tá certo? Então, quando um texto ele possui ambiguidade, ele oferece uma leitura truncada. O leitor precisa ir e voltar para compreender o que é que o autor realmente está pretendendo dizer. Então, por essa razão, quando a gente vai escrever, vale a pena esforçar-se para escrever com clareza, tá? A gente tem que pensar em quem vai ler. Então, tem um exemplo aí, ó. Um médico, afastando-se do leito de uma dama enferma, diz a seu marido: não gosto da aparência dela. Também não gosto já há muito tempo, apressou-se o marido em concordar, né?
coitada da mulher doente, né? E o marido ainda diz que não gosta há muito tempo. Vocês perceberam a ambiguidade? O médico disse que não gosta da aparência dela, de repente a mulher estava abatida, estava verde, estava magra, né? Estava assim com alguma coisa que denotasse o aspecto enfermo dela. O que é que o marido pensou? Oh, mais um que não gosta da aparência dela, né? Então, assim, nesse exemplo citado, a gente pode perceber a ambiguidade na frase do médico, que menciona um sentimento, né? E o marido entende outra situação. O marido entende outra, né? Interpretação para aquilo que o médico falou, de fato, né? Então, outro exemplo. Nós compramos o cartão do menino. Por que essa frase é ambígua? Porque ela vai possibilitar vários tipos de interpretação. Por exemplo, nós compramos o cartão do menino. O menino nos vendeu o cartão. Ou nós compramos o cartão que estampava a figura do menino. Nós compramos o cartão feito pelo menino. Perceberam aí agora o que é ambiguidade, o que é um texto ambíguo? É exatamente esse texto que vai oferecer várias interpretações, tá certo? Você fica sem saber o que é realmente o que o autor da frase quer realmente dizer. Então, um texto claro é aquele que vai evitar essa ambiguidade, os subterfúgios, a obscuridade de sentido das palavras ou formas de expressão, né? Então, aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto, tá? Então, como é que se elimina a ambiguidade? Aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dela, porque o seu quarto, a gente fica sem saber se é o quarto da velha senhora ou se é o do garotinho. Tá certo, gente? Então vamos para frente. Tá? E como é que a gente pode manter essa coerência, essa clareza, tá? Evitando a ambiguidade. Tem algumas dicas aí. A simplicidade deve prevalecer sobre a linguagem rebuscada. O que é a linguagem rebuscada? É essa linguagem que eu acabei de falar para vocês. Essa linguagem jurídica que só os advogados entendem. É a linguagem médica que só os médicos entendem, tá? Então, assim, quanto mais simples, tá? Mais fácil de ser entendido. Então, por exemplo, ó, Ana Clara é uma excelente quiropedista. Gente, eu nunca ouvi falar em quiropedista. E o que é quiropedista? Pedicure. Então, se a gente coloca Ana Clara é um excelente pedicure, não ia ficar mais fácil para todo mundo entender? Agora, quando você bota quiropedista, não está errado, tá certo? Mas as pessoas, por não terem contato com essa palavra no dia a dia, não vão entender, vão perguntar, que é isso, meu Deus? O quiro o quê? Então, evitar palavras ou expressões vagas, como negócio, coisa, cara, veja bem, até porque, né? Então, ó, a vida é um negócio sério. Realmente é um negócio sério. Mas, assim, a gente tá redundante, né? Evitar o uso de palavras ou expressões ambíguas. Despediram-se os empregados. Quem despediu? A empresa despediu os funcionários ou os empregados se despediram? Ambiguidade. Evitar pleonasmo. Pleonasmo é a repetição de uma ideia, tá certo? Que é conhecido também como tautologia. Então, isso acontece com os velhos já idosos. Gente, velho já é idoso. Ou você bota isso acontece com os velhos, ou isso acontece com os idosos. Nós vamos compreender. Então, assim, é preciso evitar, tá? Essas coisas que vão fazer com que o texto seja mal interpretado. Tudo ok em relação à coerência, clareza e ambiguidade? Então, vamos para coesão, tá? Coesão. Na mesma linha. Bruna, quer falar alguma coisa? Não. É porque quando o microfone abre, aparece para mim assim, como se o aluno quisesse falar, por isso que eu perguntei, tá? Mas fiquem à vontade, quem quiser perguntar. Tá. Eu ia dizer só que estava tudo bem claro sobre essa questão. Eu estou falando com uma clareza maranhense. Por que eu digo isso, gente? O estado do Maranhão, ele é conhecido, né? Exatamente por ser
em termos de linguagem, eles pronunciam as palavras com os S's, com os tons, né? Então, assim, falam devagar, ao contrário dos paulistas, né? Mas, assim, eu já tive em São Paulo e já tive no Paraná. Comparando os dois, eu acho que o paranaense fala até mais rápido que o paulista. Porque tinha horas que eles falavam e eu não entendia nada da forma apressada com que eles falavam, né? Então, o que é... E assim, e eles dizem que a gente fala devagar demais, que a gente fala cantando. Há quem diga que o cearense canta mais que o baiano. Eu não acho, eu acho que o baiano canta mais. Mas é engraçado que quando a gente está diante de uma outra cultura que não é a nossa, porque, por exemplo, aqui, eu estou falando com vocês, eu não percebo que eu estou cantando, né? Eu acho que eu não canto. Mas se a gente vai para uma outra região do país, gente, eles riem, eles só riem tanto. Eu digo isso porque, assim, eu faço parte de um grupo de leitura e onde a gente tem pessoas de todos os lugares, mas a gente tem muito paulista e poucos nordestinos. Acho que do Ceará só tem eu e mais uma outra pessoa. Na hora que eu começo a falar, o pessoal fala, é muito linda essa voz cantada. Eu digo, oxe! Mas essa diferença de regionalidade também influencia, tá? Na nossa linguagem. Então, o que é a coesão? A coesão, na mesma linha da clareza, da ambiguidade, da coerência, ela faz parte do quê? Do conjunto de recursos da linguagem que é responsável pelas ligações que vai estabelecer essa coerência da frase. Por exemplo, exatamente, a casa é amarela, tá? Ou seja, a gente vê que é uma frase simples, uma frase com artigo, com substantivo, não é? Com verbo, tá? Com adjetivo. Então, a coesão é quando você utiliza cada palavra na sua classe gramatical, que é exatamente a harmonia das partes de uma frase, tá certo? Existe a coesão referencial, que vai permitir a recuperação dos termos do texto, evitando repetições, e a coesão sequencial, que é responsável pela ordem, por uma sequência lógica e por uma continuidade do texto. Não adianta eu ser coerente se eu não for coeso, se o meu texto também não tiver coesão. E como é que a gente pode perceber, né, se esse texto está coeso ou não? Então, vamos praticar a coesão unindo duas frases. E a gente vai perceber, né, se tá coeso ou não. Então, vamos lá. Plínio recebeu a boa notícia e sentiu-se comovido. Chegou a chorar. Podia ser também de outra forma. Plínio recebeu a boa notícia e sentiu-se comovido. De fato, chegou a chorar. Tá? Outro exemplo. José me fez uma pergunta. Não prestei atenção. Eu estava pensando em outra coisa. Pode ficar como? José me fez uma pergunta. No entanto, não prestei atenção. Eu estava pensando em outra coisa. Percebam que com pequenas modificações o texto fica coerente e coeso. Não fica com aquela falta de sequência lógica na mensagem que você quer transmitir. Aí a gente vem agora para a expressão. Quando a gente precisa falar, quando a gente precisa escrever, seja para nos expressarmos, nós precisamos dos seguintes elementos: concisão, que é escrever mais com menos palavras, né? Em leitura, em escrita, menos é mais. Correção, uso correto das normas gramaticais, ortografia e pontuação adequadas. Felizmente, os programas, né, como o Word, o Library, o Writer, então, assim, eles já são muito adequados ao nosso português, porque se você escreve falta um acento, aí ele já fica grafando ali, ou então ele já corrige para você, dependendo da versão do programa que você usa, e se isso não acontece, no final, quando o documento está pronto, você pode partir para uma revisão gramatical. Então, assim, nós ainda temos isso a nosso favor, tá? Criatividade, evitar o uso de clichês e frases comuns. Propriedade, evitar a impropriedade vocabular, como, por exemplo, ser humano nasce cru.
é meio sem sentido essa afirmação, né? Então, assim, o ser humano nasce inexperiente, nasce como uma folha branca, eu entendo dessa forma que se queira que a gente entenda, né? Então, a gente vai ver cada um desses elementos de uma forma mais detalhada para a gente poder compreender melhor. O que é a concisão? Sim, que a professora hoje, viu? A gente está falando de coerência, de coesão e agora concisão, são os 3 Cs. A concisão, ela diz respeito a escrever mais com menos palavras, transmitindo muito, dizendo o mínimo. Ou seja, aquele encher linguiça, famoso enrolar, não cabe nos bons textos. Os que estão escritos de forma correta não precisam de elementos para apenas encher linha. Às vezes a gente vai fazer um texto, vixe, mas só tem 10 linhas, peraí que eu vou encher linguiça aqui e vou escrever mais 5. Se nas 10 linhas você já cumpriu o seu objetivo de transmitir uma mensagem clara, objetiva, coerente, não precisa escrever mais ou enfeitar mais. Devem estar cravados de conteúdo correto e interessante, sem partes que não sejam necessárias, né? A concisão dispensa clichês, lugares comuns e chavões. Já já a gente vai ver o que é que significa isso, tá? Correção. A correção que se busca em um texto diz respeito ao uso correto das normas gramaticais, ortografia e pontuação. Às vezes você diz assim, vixe, professora, mas então quer dizer que eu tenho que digitar, que é para o Word me dizer se eu estou escrevendo certo ou errado? O ideal é que não. Mas é o que eu falo para vocês sempre. Quem tem o hábito da leitura, quem gosta de ler, quando eu falo ler, não são livros propriamente, mas uma revista, né? Sites interessantes na internet. Por que eu digo isso? Porque quem lê sabe escrever e sabe se expressar verbalmente. Ou seja, a dificuldade é menor. Por quê? Porque à medida que você vai lendo, você vai assimilando. Então, quando você vai escrever, querendo ou não, o teu cérebro, ele já registrou aquela leitura, aquelas leituras prévias, e você não vai ter tanta dificuldade. Eu lembro, gente, na época que eu fiz vestibular, esse 1900 lá vai bolinha, viu? Não me pergunte quantas bolinhas, por favor, né? Todo mundo tinha medo da redação. Como hoje a redação ainda é o bicho-papão, né? Eu nunca tive medo de redação. Por quê? Eu sempre fui estimulada a ler. Muito, desde criança eu aprendi a ler com revista em quadrinhos, Turma da Mônica, Luluzinha e Bolinha, não é do tempo de vocês não, porque a Turma da Mônica persiste até hoje, Luluzinha e Bolinha ainda não. Então, esse gosto pela leitura foi por toda a minha vida. É fato, naquela época a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, não tinha internet, não tinha computador, então a leitura, além, não era nem só por conta da escola, era uma atividade de lazer também. A gente não tinha essas coisas como a gente tem hoje, ainda mais no interior, que era o que eu morava. Eu só vim morar aqui em Fortaleza quando já foi para cursar a faculdade. Então, o hábito da leitura estimula que você escreva sem tanta dificuldade. Eu, até hoje, claro, eu não sou uma escritora, né? Porque tem pessoas assim que têm assim, aquela coisa poeta, escreve, mas assim, eu não tenho muita dificuldade em escrever. E o Enem, quando o Enem surgiu, com a nota de corte, que a redação é tida até hoje como bicho-papão, foi uma coisa tão preocupante que as escolas, na época, eu sei disso porque eu trabalho em escola, criaram laboratórios de redação, que era exatamente o quê? Estimulando e ensinando que desde o fundamental, os anos iniciais, aquele contato com a leitura, a criança, posteriormente adolescente, o jovem, não fosse ter dificuldade para que no Enem, né, ele não sentisse tanta dificuldade e fizesse uma boa redação. Por quê? Vocês são muito jovens, o Enem já está sendo utilizado há muitos anos, mas no começo, gente, foi uma verdadeira catástrofe, as pessoas sendo reprovadas na redação. Vocês imaginam aí como é que foi. Mas isso é uma consequência da falta de leitura. Então, quando se lê, se sabe escrever e se sabe, né, se expressar, falar. Tá? Então, a correção que se busca, como a gente estava falando, né, o que eu preciso fazer para ter um texto bem escrito e sem erros? Tá? A gente precisa evitar gírias, termos estrangeiros,
Vícios de linguagem, eu tenho um terrível, que eu tenho que me conscientizar disso. Se 20 palavras que eu falo, 21 é né. Olha que quando eu assisto essas aulas que eu dou para vocês, eu fico, meu Deus do céu, vício de linguagem. E é uma coisa involuntária. Porque o que é o vício? É aquela coisa que você já faz, né? E, ó, né? Tá vendo? E não percebe. Então, evitar abreviaturas, porque às vezes a abreviatura você sabe o que é, mas o outro não sabe. Então, normalmente, quando se coloca uma abreviatura, você tem que colocar o que significa. Por exemplo, ABNT, Associação Brasileira de Nota Técnica. Eu sei o que é isso, mas se eu vou citar isso em alguma coisa e eu não explicar, você vai ficar ABNT, pontuação adequada, cuidado com os parênteses. Eu até hoje, gente, confesso a vocês, eu não sei como se usa adequadamente chave, colchete, parênteses, quando a gente quer realmente, e ainda fico sem saber se sei usar de uma forma adequada. Frases curtas, ter uma ideia de cada vez, evitar períodos, frases muito longas, evitar repetição de ideias, né? Às vezes você fala uma coisa aqui num parágrafo, lá na frente você fala de novo, você se torna redundante. Ter criatividade, você ser criativo, para conseguir isso, tem algumas dicas. Evitar chavões, gírias, lugares comuns, clichês. E o que é clichê? É uma frase frequentemente rebuscada que se banaliza porque é muito repetida, é um chavão, transformando-se em uma unidade linguística estereotipada, de fácil emprego pelo emissor e fácil compreensão pelo receptor. Então, assim, é a linguagem coloquial, é a linguagem do dia a dia. Por exemplo, aqui no Ceará a gente fala muito macho, né? E aí, macho? Às vezes a gente está, quando vai falar, e aí, macho, velho, tudo bem, né? Então, assim, esses clichês, essas palavras chavões devem ser evitadas no nosso texto, até na nossa fala, dependendo de onde a gente estiver. Porque se você está acostumado a tratar o seu colega disso, mas é numa informalidade. A pessoa, eu numa reunião, eu me dirigindo ao meu chefe, macho velho, Ave Maria, ele mandou passar direto no setor pessoal. Né? Então, assim, é a gente saber como utilizar. Então, evitar esses clichês, evitar a repetição de termos ou expressões como devido, né, ao indevido, que podem ser substituídas por em virtude de, em razão de. Então, assim, às vezes, a gente, no coloquial, escreve uma coisa que é corriqueira, mas você pode colocar outras coisas que têm o mesmo significado. Então, você pode utilizar vezes e vezes, vezes sem contas, muitas vezes, muita vez, né? Procurar sinônimos, palavras similares para você deixar o seu texto criativo. Propriedade. Segundo Andrade Henriques, escrever com propriedade é utilizar palavras e expressões adequadas ao assunto, evitando, portanto, a impropriedade vocabular. Por exemplo, a cachorra também é um ser humano. Gente, eu tenho um cachorrinho, já disse para vocês, meu cachorro só falta falar, mas não é um ser humano. Ó, outra coisa redundante, o paralítico andava sobre cadeira de rodas. A pessoa que tem paralisia, normalmente ela anda com cadeira de rodas. A exuberante alta de preços. Exuberante já é uma coisa extraordinária, já é uma coisa que chama atenção. Chocou com alta, né? E, novamente, o ser humano nasce cru. Então, assim, a gente tem que prestar atenção a essas impropriedades que acabam deixando o texto incoerente. E o que é que compõe esse texto? Plano de trabalho, que é o que, para quem, quando, onde, como, porquê. Organização e estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Conteúdo. As ideias fundamentais devem ser pertinentes ao tema proposto, aquilo que você quer falar, a mensagem que você quer falar. Expressão. As formas mais utilizadas no texto são descrição, narração e dissertação. E a gente vai ver a seguir. Mas a gente já sabe o que é, né? Descrição, narração e dissertação. A gente não viu isso na aula passada? Foi até a tarefinha que eu pedi para vocês fazerem. Nós vimos os parágrafos. Então, do mesmo jeito que existem os parágrafos descritivos, narrativos, dissertativos, existem os textos também dessa linha. E o que é que
que trata o plano de trabalho, que é exatamente a questão do que, para quem, quando, onde, como, por quê. Pensando nesses elementos, é possível construir um pequeno roteiro para elaborar seu texto. Ou seja, o que eu vou escrever? Para quem eu vou escrever? Quando? Para quando é? Onde? Como? Por quê? Então, assim, é o planejamento, é você elaborar as suas ideias. Pense que você deve focá-lo em alguns elementos principais, senão seu texto não chega ao fim nunca. Uma vez que os assuntos são amplos e podem ser abordados a partir de diversos pontos de vista. Então, você tem que ter um foco, um direcionamento, para não deixar esse texto longo demais, porque no que fica longo demais, você pode se perder e não concluir aquilo que você está escrevendo. Organização, o nome já está falando, organização. E assim a gente tem que prestar atenção na organização, não é só na organização da escrita, no sentido de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas até no sentido da composição do texto em termos de organização visual. Parágrafo, como a gente viu na aula passada, a ABNT que eu acabei de falar, Associação Brasileira de Norma Técnica, ela tem até uma orientação que fala de espaçamento entre linhas, de tamanho de letra, tipo de letra, quanto centímetro é o parágrafo da direita, aliás, a margem direita, a margem esquerda, tá certo? Cabeçalho, rodapé. Então, gente, tem pessoas que quando precisam fazer um artigo ou fazer uma monografia, né, elas pagam para outra pessoa fazer essa revisão de acordo com as normas da ABNT. Por quê? Porque são tantos detalhes, tantas minúcias em termos de organização, que você perde ponto se você não apresentar do jeito que a regra determina. Porque se você faz citação de texto, é de um jeito. Se você cita 2 vezes o mesmo autor, é outro jeito. Então, assim, tem pessoas que são especialistas nessa metodologia e ganham um extra exatamente para estar colocando nas normas e fazendo revisão, certo? Então, é importante também, né, que seja claro, direto, objetivo e conciso, porque a organização, você tem que ter uma introdução ao assunto, o desenvolvimento das ideias e o desfecho, que é a conclusão, né, de forma clara, direta, objetiva e concisa. Em um primeiro momento, anote as ideias que forem aparecendo, é a tal da tempestade de ideias que a gente falou da aula passada, e depois você vai fazendo uma seleção das que podem ser aproveitadas. Vamos aqui. Estrutura. A estrutura, gente, a gente vai ver aqui o que é. Unidade, um só assunto que deve organizar-se em função de um só núcleo temático. O que você quer falar? Eu quero falar disso. Então, foca nisso. Porque se você começa a falar disso e depois mais disso, isso vai gerar uma confusão de ideias para você que vai escrever. Imagine para quem vai ler. Então, foca naquilo que você está querendo escrever. Organicidade, ou seja, as partes, começo, meio e fim, devem ser organizadas como um todo, ter coerência e ter lógica. Forma, como se apresenta o conteúdo. Eu vou descrever, eu vou narrar, contar uma história, contar um fato, ou eu vou dissertar, eu vou fazer um texto argumentativo. A unidade diz respeito ao texto tratado de um único assunto. Por isso que a gente tem que focar. Não se pode querer fazer um texto que contemple todas as informações que esgosta determinado assunto. E depois que você foca o tema, você vai ver a estrutura e você vai ver qual é a forma. Normalmente, gente, em redação, em textos de artigo, a linguagem é a da dissertação, tá certo? Que é o texto dissertativo, que é o que a gente chama de texto argumentativo. E em relação ao conteúdo, ora, um bom conteúdo requer o quê? Coerência e clareza. As ideias fundamentais, elas devem ser pertinentes ao tema proposto. A clareza é uma consequência da coerência. A abordagem
superficial, né, e a falta de contato com o tema leva a um conteúdo fragmentado, um conteúdo frágil, um conteúdo diluído. Você lê e você não sente que tem propriedade, você sente que não tem, quando a gente diz assim, menina, eu li isso aqui, mas pensa no conteúdo, não tem conteúdo, o conteúdo é pesado. A gente, às vezes, se expressa dessa forma, né? Então, quando é superficial, você lê, você mesmo não está dizendo nada. Então, frase mal estruturada vai comprometer a clareza, pode resultar numa ambiguidade que vai dificultar a compreensão e muda o sentido daquilo que você quer expressar. Às vezes você quer falar uma coisa e acaba sugerindo outra que não tem nada a ver. Expressão. Só se descreve o que pode ser percebido sensorialmente, né? Às vezes por exemplo, eu não sei vocês, mas nos últimos 2 dias eu tenho sentido muito calor. Tanto é que normalmente quando eu dou aula, esse ventilador não fica tão próximo de mim como hoje. Eu às vezes solto o cabelo, mas tem estado tão quente. Então, isso eu descrevo que é a partir da minha sensação, porque eu estou sentindo. Então, a gente descreve o que pode ser percebido, o que pode ser sentido. A gente só se narra, só conta o que é fato, o que tem história, o que acontece no tempo. A gente só vai dissertar com juízos, com raciocínios e com ideias. Tá? Então, quando você vai escolher o que você quer escrever, você tem que ter em mente o tipo de escrita, como você vai se expressar. Quem disserta não vai contar história, não vai contar fato. Isso é uma função do texto narrativo. Também não vai retratar seres como nas descrições, tá certo? Porque o que é um texto descritivo, o nome já está dizendo. Você vai descrever uma situação, uma pessoa, um objeto, um animal, tá? Então, na dissertação, você vai estar utilizando ideias abstratas, a articulação do raciocínio, a ideia do autor que você pode concordar ou não. Então, assim, a dissertação é esse texto argumentativo nesse sentido de que você vai expressar a opinião de um autor ou a sua opinião para que a pessoa que esteja lendo possa concordar ou não com aquela ideia. Simples assim, né? Então, a gente conclui aqui, gente, deixa eu ver se a apostila está fácil aqui, só um instantinho, que eu quero exatamente ver aqui no índice, mas só um instante. Deixa eu pegar aqui. Pronto, peguei. Ó, estou aqui com o nosso material. Olha só. Bem volumosa, né? Mas a gente está dentro do programado. Nós estamos, gente, na unidade 4, a gente já viu o item 7, que fala de texto, tá? Que é exatamente, a gente viu texto, que é coerência, clareza, coesão, expressão, que já vai tratar da concisão, criatividade, correção, propriedade, componente do texto, que é o plano de trabalho, organização, estrutura, conteúdo e expressão. Nós já vimos esse tópico 7 todo. Começamos na aula passada, concluímos hoje. Então, o que é que está faltando para a gente concluir a unidade 4? Está faltando o tópico 8, que é exatamente o quê? Os tipos de texto, que a gente já tem uma ideia, porque a gente já viu os tipos de parágrafo. O que é que vai compor esse tópico 8, tipos de texto? É os textos descritivos, aí a gente vai ver descrição física, psicológica, técnica, descrição de paisagem, do ambiente, do objeto, pessoa, texto narrativo. Dentro do texto narrativo, a gente vai ver discurso direto, discurso indireto, e depois vai ver texto dissertativo, que a gente vai ver o que é a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, tá? E isso é o último tópico do nosso conteúdo, gente. Então, nós temos, na aula que vem,
né, dia 10, para estar concluindo esse conteúdo, tá? E para a gente finalizar a aula de hoje, eu comecei com Raul Seixas, falando de Tente Outra Vez, e a mensagem que eu trago para vocês é exatamente isso. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que todos nós temos capacidade de realização. Muitas vezes a gente pode estar inseguro, triste, desanimado, passando por alguma situação e para de acreditar em si próprio. Mas, gente, se você não acredita no seu potencial, se você não acredita em si próprio, como é que os demais vão poder acreditar? Então, a gente precisa realmente ter essa fé em si mesmo, de que as coisas vão acontecer a partir de você. Então, não vamos desanimar, não vamos deixar essa peteca cair, tá? Acabei de fazer a nossa chamadinha, vamos parar a gravação aqui da nossa aula, espero que vocês tenham compreendido, entendido o nosso conteúdo. Eu acredito que a faculdade, ela vai se pronunciar